Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Lounge Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Jéssica. Muito prazer. É prazer agora da gente estar conversando, né, com a doutora Rose. Seja muito bem-vinda também, né, a esse papo, eu diria assim, essa conversa, né, que a gente procura até, muitas vezes eu me coloco no lugar desse idoso que sou, né? Então, por isso que muitas vezes eu digo que a riqueza dessas conversas, ela traz essa riqueza para as minhas próprias dúvidas, né? E daí isso me chamou a atenção por duas coisas. Hoje a gente tem já um problema enorme quando a gente fala, né, do idoso, porque, como a Jéssica colocou, das políticas, eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, em termos assim, na praticidade disso, porque a gente vê nesse nosso país, não é que não nos falte leis, me perdoe se eu estiver sendo errada, mas nos faltam elas serem possíveis de serem implementadas no sentido dessa diversidade tão grande que é o Brasil. Então, eu faço uma lei, mas eu preciso implantar lá no Amazonas, eu preciso implantar no Sul, e eu preciso também pensar nessa situação de pessoas que são vulneráveis, como é o idoso no cárcere, que eu imagino que isso, como disse a Jéssica, acho que eu jamais pensei numa possibilidade dessa, assim, em termos como é esse tipo de situação, e eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais isso, porque assim, o envelhecimento não é para ontem nem para amanhã, ele é hoje. E tem até uma questão, esses dias para trás eu li, é uma informação não tão recente, mas assim, que os idosos no Brasil, ou no Japão, o Japão ele está enfrentando uma criminalidade entre idosos muito grande, porque, não sei, né, os idosos eles têm a questão de aposentei, entre aspas, né? Porque eles não usam muito esse termo, mas assim, eu cheguei numa idade que eu não tenho dinheiro para suprir as necessidades e talvez a prisão seja uma possibilidade. Existe isso aqui no Brasil, que assim, a gente vê isso, pelo menos por fontes, BBC, enfim, outras redes aí de informação, outras vias de informação divulgaram esse tipo de notícia, né? Existe isso aqui? Será que existe esse tipo de criminalidade pensando nessa possibilidade de uma moradia ou não tem nada a ver? Qual seria a realidade do Brasil em relação a isso, Rose? A nossa realidade ela é totalmente oposta, né? Primeiro, muito obrigada, Eliane, pelo convite, obrigada, Jéssica, pela recepção. Eu separei hoje para a gente conversar a temática do cuidado, né? Que, avaliando bem, ela também está presente nessa pauta da pessoa idosa privada de liberdade. Essa questão que você levantou, né, sobre a realidade do Japão, ela é extremamente diferente da nossa realidade. Por quê? O Japão, ele é um país rico, ele é um país pequeno, ele é um país com uma cultura muito diferente da nossa, né? Eu estive em 13 penitenciárias aqui no Rio de Janeiro. Eu visitei 13 penitenciárias e na minha tese, na construção da minha tese, eu digo que dentro da penitenciária tem a pessoa idosa e tem o velho. E são grupos diferentes, né? E são grupos diferentes por quê? Eu estive com presos que a gente conhece dentro da área do direito como os presos de colarinho branco, né? Pessoas com ensino superior, que praticaram crime de lavagem de dinheiro e que estão lá cumprindo pena com a pessoa que anotava jogo do bicho, por exemplo, né? A realidade que eu descobri no presídio é a seguinte: eu estive com um senhor que ele não recebia mais visitas. Ele já com mais de 76 anos.
E ele não recebia visitas pelo seguinte: a pessoa que sempre o visitava era sua esposa. Assim como ele, ela também tinha envelhecido. Então, o transporte, a distância, o ficar numa fila de madrugada, em pé, toda aquela situação que envolve o acesso ao presídio começou a se tornar impraticável para um corpo velho dessa companheira. Então, ela não teve mais condições de saúde de continuar a visitá-lo. E com isso, ele estava lá há anos sem receber nenhum tipo de visita. E perdendo a visita, você perde coisas essenciais, como escova de dente. Imagine você, né, que hoje a realidade das nossas cadeias é que nós temos presos que dividem escova de dente. A escova de dente não tem um dono, tem 12 donos. Então, penso que você compartilhar uma escova de dente, né? Eu estive com um preso que ele pediu para os entrevistadores, para os pesquisadores, conversarem com o diretor do presídio. E o pedido dele era uma supercola. Ele não tinha nenhum dente na arcada superior e a dentadura dele, a prótese, ela tinha caído e quebrado. Então ele precisava de um super bonder para fazer ali a colagem. E mais do que isso, ele precisava do auxílio de alguém. Ele falou: olha, eu preciso da super cola, mas eu também preciso que alguém me ajude, porque eu já não enxergo mais para juntar aba com aba e fazer um reparo adequado para que eu tenha condições de usar essa prótese futuramente. Então, assim, presos que não tinham, que o chinelo que usava era presente de um preso que tinha saído do sistema e deixado aquele material para ele, ausência de escova de dente, ausência de óculos, presos completamente desdentados, sem nenhum único dente na boca, sem acesso a comida diferenciada. Então, não importava se ele tinha pressão alta, diabetes, se ele tinha ou não dentição suficiente para fazer a mastigação do alimento. A comida é exatamente a mesma para todo mundo. E a maioria, né, um número alto, quando a gente compara com os presos não idosos, de pessoas completamente analfabetas. E, assim, não foi o foco da minha pesquisa, eu tive até o cuidado de não me interessar por essa temática, de saber foi o crime praticado por aquele indivíduo. Mas os que voluntariamente falavam sobre o ilícito que tinha sido determinante para que ele estivesse ali cumprindo pena, eram crimes de menor potencial ofensivo, né, em sua maioria. E quase que a totalidade desses presos velhos assistidos precariamente pela Defensoria Pública, né? E aqui uma ressalva: quando eu falo precariamente pela Defensoria Pública, não existe nenhuma intenção, né, de atacar esse serviço que é tão essencial, mas que não dispõe de braços suficientes, né? Nós temos um sistema penitenciário, um sistema carcerário que está entre os que mais prendem em todo o mundo. Quando a gente fala de pessoas com mais de 65 anos, que é o recorte que o sistema penitenciário faz no seu estudo da faixa etária dos presos, nós temos hoje quase 11 mil pessoas com mais de 65 anos cumprindo pena privativa de liberdade. E E isso nós temos, né, responde. as pessoas do colarinho branco, que são os idosos, que são o quê? As pessoas que estão assistidas por advogados, as pessoas que tinham acesso a direitos aqui fora e que permanecem tendo acesso a direitos dentro do sistema penitenciário. Então, na época que eu visitei as cadeias, ainda vigorava a determinação que dizia que até transitado em julgado, uma pessoa com ensino superior tinha acesso a uma cela diferente. E a cela diferenciada significava você dividir um espaço com mais uma ou duas pessoas, enquanto a cela comum é um cubículo de pessoas amontoadas, onde você tem o seu lugar para dormir, né? É acordado entre aquela comunidade, quem é que vai dormir no chão, quem é que vai dormir na cama de concreto, quem é que vai dormir sentado, quem é que vai dormir no espaço reservado ali onde você tem o boi, que é a privada, de uso coletivo daquela sociedade que se cria, né? Então, essa questão, ela revela talvez a face mais triste e cruel que a gente tem quando a gente fala de cuidado, porque
essas pessoas também precisam do cuidado do Estado, né? Então, a gente não pode combater um erro promovendo um erro maior ainda, colocando essas pessoas a par da sociedade, colocando essas pessoas em uma condição que existe, né? Inclusive uma DPF que fala das coisas inconstitucionais. Então, a questão de insalubridade e de falta de absolutamente tudo é tão gritante que a gente hoje classifica o nosso sistema carcerário como um estado de coisa. E essas pessoas idosas, elas vivem e morrem experimentando esse estado de coisas. Eu diria ainda mais o despreparo. Se a gente hoje aqui fora, né, e você tem esta preocupação, Rose, desse cuidado aqui fora, que é do cuidar aqui fora com pessoas que não estão, você imagina lá dentro o despreparo do sistema, dos funcionários, de todo mundo para olhar para esse processo do envelhecimento dentro de um sistema carcerário. Se aqui fora isso já é inteiramente, né, assim, a gente se depara hoje, né, com situações, eu gostaria até que você colocasse isso, dessas violências, violências morais e outro tipo de violência que ocorre com os idosos numa sociedade em que a gente está aprendendo a envelhecer, você imagina lá dentro que isso sequer deve ser falado. Eles devem olhar para aquela pessoa como uma outra qualquer de 20, 30 que não tenha. Então, eu acho que assim, passa a ser até utópico hoje, né? Quando a gente fala no cárcere do idoso, né? Eu acho que aqui fica uma provocação no sentido de a gente também tem que pensar sobre isso, né? Exatamente. Porque as pessoas estão vivendo mais, né? E sem nenhum julgamento, mas com certeza essa população carcerária envelhecida vai cada vez ficar mais presente. Todos apontam para esse crescimento mesmo, Eliane. E diferente do Japão, né, que as pessoas idosas cometem pequenas infrações para ter acesso à moradia e alimentação, para ter garantido, né, moradia e alimentação, nem se compara com a nossa realidade. Aqui nós temos um cárcere que é um grande problema social e que é um problema de difícil solução, é difícil imaginar qual o caminho, enquanto país, enquanto sociedade, a gente consegue adotar para garantir, né, que se cumpra a lei, que a pessoa que cometeu qualquer tipo de infração cumpra a sua pena, mas que essa pena ela seja que ela obedeça os parâmetros mínimos garantidos pelos direitos humanos. A grande dificuldade é essa. Você falou anteriormente, né, sobre o desafio da efetividade das leis. Nós somos um país que a nossa legislação escrita ela é muito rica. Se a nossa Constituição tivesse mais efetividade, poxa, os tribunais estariam vazios em termos de número de processos. Se a gente conseguisse fazer valer no mundo real o que está escrito, o que está positivado no papel, a vida de exatamente todo mundo melhoraria muito em todos os aspectos, né? Eu vejo, enquanto advogada especializada nessa pauta do direito da pessoa idosa, que nós estamos caminhando para uma crise muito grande no que tange a pauta do cuidado. E daí entra o cuidado com esse indivíduo que está esquecido dentro de um cárcere, mas entra também o cuidado do nosso ente familiar, da nossa pessoa idosa, que a gente tem próximo a nós. Entra o cuidado com o meu envelhecimento.
eu estarei, né, nesse grupo demográfico daqui a pouquíssimos anos. E eu vou experimentar na pele a forma como a nossa sociedade protege ou não esse público, né? É crescente o número de ações judiciais contra planos de saúde. É crescente o número de pedidos de famílias para que seja feita a substituição do home care. Então, a gente tem um número elevadíssimos de ações que pedem acesso ao tratamento de home care. Então, a realidade do cárcere, né, ela é um extremo, ela choca. Quando você pensa em um indivíduo que está dividindo escova de dente, na rotina de um indivíduo que está engolindo a comida porque não consegue mastigar, na pessoa que apanha se tiver gases. Existem leis dentro da cadeia, né? E uma delas determina que a pessoa ela não pode soltar um pum dentro da sua cela. Por quê? Porque a convivência ali, né, é uma convivência forçada. Você está num ambiente pequeno com 30 pessoas. Ninguém quer conviver com o odor, com o mau cheiro do outro, né? E daí você pensa, o indivíduo idoso ele está engolindo a comida inteira. Aquela digestão já é comprometida. Problemas digestivos, eles são quase certos nesse tipo de situação. E se ocorrer flatulências, gases, ele ainda leva uma surra, ele ainda é vítima da violência física nesse ambiente, né? Então, é uma realidade extrema que choca, que todo mundo fica assustado, né? Que a gente reflete enquanto ser humano, né? Como que a sociedade conseguiu caminhar para essa realidade? Que coisa cruel. Mas quando a gente analisa a pauta do cuidado, a vida do indivíduo que está aqui, né, entre nós, que não está cumprindo uma pena privativa de liberdade, não está tão distante desse mundo de horror. Não está tão distante. Talvez esteja muito mais próxima do que a gente consegue admitir. Porque admitir que nós estamos empurrando um número crescente de idosos para a invisibilidade social, para o desvalor social em todas as esferas, é reconhecer a nossa própria incompetência. Eu estou cercada de cuidado, de pessoas que eu não conheço, que eu não sei o nome, mas são pessoas que estão preparando o pão que eu compro na padaria, limpando a rua que eu ando e que está bem cuidada, recolhendo o lixo que diariamente está aqui na minha porta. Hoje, agora, na minha portaria, cuidando da segurança do meu edifício, isso é cuidado. E, ao mesmo tempo, eu estou o tempo todo cuidando, né? Cuidando dos meus filhos, cuidando dos meus familiares, cuidando dos meus clientes, cuidando dos meus alunos. Então, o cuidado, ele se faz presente na nossa vida o tempo todo, ele é inerente do ser humano. E por isso é uma pauta tão importante, porque quando a gente avalia a questão do cuidado de uma pessoa que está assumindo o cuidado de uma pessoa idosa, e, inclusive, desse indivíduo idoso, a gente precisa conseguir avaliar o que está deixando de funcionar da forma que deveria. Porque eu não quero, eu tenho demandas judiciais, né, que quando eu vou despachar com os juízes, eu falo assim, olha, esse meu cliente ele tem uma doença gravíssima, esse meu cliente ele está demenciado, para ele não interessa dinheiro, o processo não existe em decorrência do dano moral, não é isso que trouxe ele aqui no judiciário. Ele quer viver os seus últimos meses, os seus últimos anos com dignidade. O fato dele ter envelhecido não dá a ninguém o direito de tirar dele a dignidade. Então, essas questões que a gente precisa cada vez mais refletir, sabe, Eliane? Eu acho que espaços como esse, espaços de escuta, de compartilhamento, de construção de saberes, né, Jéssica? Eu acho que são um caminho muito valioso para a gente desconstruir esse mito da... Eu ouvi uma vez esse termo e gostei muito, da gerontologia de palco.
todas as pautas dentro do envelhecimento são importantes. A pessoa que teve, nossa, a sorte, o privilégio, uma boa condição social, econômica, que teve acessos para envelhecer com saúde e dignidade, ela tem, nossa, um livro cheio de pautas que são legítimas, que são importantes. Mas a pessoa que não envelheceu dessa mesma forma, que foi atingida diferente em decorrência da condição econômica, do local onde nasceu, dos acessos que teve ou não teve durante toda uma vida, e que ela tem ali a mesma idade cronológica, mas o envelhecimento dela foi totalmente diferente, ela também tem direitos, né? Então, vocês que são do corporativo, eu sou de um corporativo menor, né? Mas eu acho que o grande desafio hoje é a gente trabalhar a pauta do impacto social com comprometimento de fazer o que precisa ser feito. Não dá para fazer essa gerontologia de palco, que é falar assim, eu estou fazendo pensando no longevo, mas eu quero só o longevo que corre na praia, que viaja, que tem renda, que passa no Globo Repórter sexta-feira à noite para falar que os 60 são os novos 40. Pode ser para muita gente, mas não é para todo mundo. Então a gente tem que pensar também de quem está com 60, mas às vezes em um corpo que já está sobrecarregado, que vive como se já tivesse vivido 90. Já é difícil conscientizar sobre uma longevidade ativa, imagina olhar para essas questões. Então, assim, as pessoas não sabem nem pensar no próprio envelhecimento, ainda assim envelhecendo bem, com um bom status aí. Imagina, né, essas outras pessoas que não dá nem tempo de pensar, porque a questão é sobreviver, né? Então, eu quero agradecer, Rose, acho que você trouxe questões extremamente relevantes que abrem margem, assim, para muitas pautas, né? E questões que são, ao mesmo tempo, extremamente sensíveis e que ninguém fala, né? É muito, muito raro alguém falar sobre isso. E expor isso. Então, eu gosto do Longe Talks porque a gente tem essa oportunidade de trazer diversas realidades, não só no Brasil, mas em outras regiões também. Veja. Então, provavelmente o sistema de cárcere no Japão deve ser maravilhoso para as pessoas quererem ir presas, né? Acho que aqui não deve ser assim. Como você disse, a realidade é completamente diferente. Então, por que não olhar para esses países, de repente pensar em algo, né, mais positivo dentro dessa outra realidade aqui que pode ser trazido para cá, não só em termos de, né, tecnologia, saúde, que é super importante, mas também para questões sociais. Eu acho que a gente tem que estar aberto a estudar outras regiões que são mais bem desenvolvidas nesse sentido e trazer para cá o que realmente a gente consegue para, né, entrar mínima ali, sustentar o que traz a nossa Constituição. Então, eu quero só agradecer, Rose, e pedir para que você agora deixe uma mensagem. Jéssica, eu vou deixar assim a mensagem. Eu acredito que. Eu gosto muito da fala do Alexandre Kalash, quando ele diz que só não envelhece, só não fica velho quem morre antes. Então, a pessoa idosa é uma pessoa que ela está ocupando um espaço que amanhã eu ocuparei, que você ocupará, e eu acho que a gente ter essa consciência de que o que a gente constrói é para as pessoas, é para hoje, mas é também para amanhã, reforça a importância da gente se concentrar nessa pauta com mais responsabilidade, com menos desejo de brilhar individualmente e com mais entusiasmo de montar mesmo um ecossistema comprometido com essa pauta, mas comprometido com a verdade dessa pauta. Não é comprometido com o assunto que está em alta no momento e depois desacelera porque não é a pauta da moda. Envelhecimento, ele não é uma pauta popular. Eu sempre digo isso para os meus alunos síndicos, né, que eu falo sobre o direito da pessoa idosa no ambiente condominial. Fala assim, não é uma pauta popular, eu estou há 5 anos dando aula na pós-graduação e eu não tenho concorrentes nessa disciplina, eu não tenho outro professor em uma outra pós-graduação fazendo o que eu estou fazendo aqui. Então não é uma pauta popular, mas precisa se tornar uma pauta popular.
Porque eu estou falando do envelhecimento da minha mãe, das pessoas que eu mais amo no mundo, do meu próprio envelhecimento e do envelhecimento que, se Deus quiser, se tudo der muito certo, meus filhos também vão experimentar. E por último, eu gostaria de deixar aqui um pedido. Eu vou passar para vocês o link do abaixo-assinado, e se esse link puder constar aqui na descrição do vídeo, é extremamente importante que a gente consiga a efetividade, pelo menos desse artigo em específico, né? Vamos trabalhar, separar o Estatuto da Pessoa Idosa por partes e se concentrar no que hoje é muito importante. Então, acho que o estudo da gerontologia, se o estudo sobre o processo de envelhecimento, se ele passar a fazer parte das grades curriculares de todos os cursos de nível superior, eu acredito que em pouco tempo nós estaremos colhendo bons frutos. E esse é o nosso grande compromisso. Eu só quero agradecer muitíssimo. Foi muito rico. Eu espero que a gente possa contar com você outras vezes.